Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como foi a sua semana na presença de Deus? Espero que tenha sido uma semana abençoada, tenha sido uma semana de muitas bênçãos, acompanhadas da presença de Deus a cada dia. Chegamos finalmente no dia do repouso, do descanso, e daqui a alguns minutos nós teremos a oportunidade de começar o dia do repouso, do descanso, na presença do nosso Deus. Deus abençoe você e que você possa estar sempre na presença dEle. Nós vamos fazer um estudo, uma reflexão hoje, como sempre fazemos, na Palavra de Deus, e também vamos ter o nosso momento de oração. Juntos vamos pedir a bênção de Deus para estar conosco neste momento. Assim nós podemos abrir a sua palavra e ouvir um pouco mais daquilo que Deus tem para nos ensinar através dela. Eu convido você, nesse momento, onde quer que esteja, a curvar sua fronte, a meditar, para que possamos orar juntos e pedir a bênção de Deus nesse instante. Vamos orar. Nosso querido Deus, nós pedimos a Tua bênção e a Tua presença conosco. Neste momento, vamos abrir a Tua palavra e pedimos que nos guie ao estudarmos um pouco mais daquilo que o Senhor revelou da história do passado no texto bíblico. Abençoe a cada família representada por cada um conectado e que nesse dia recebamos as Tuas bênçãos. Pedimos e oramos por tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma das histórias mais marcantes no texto bíblico, sem dúvida nenhuma, é a história de Abraão. Abraão, que é chamado de o pai da fé, é o pai das três grandes religiões monoteístas. O cristianismo, que veio do judaísmo, o judaísmo e o islamismo. Essas três religiões monoteístas têm em Abraão o seu pai, o seu fundador. Com algumas diferenças, mas as três aceitam, entendem a história de Abraão e o aceitam como um homem chamado por Deus para fundar esta nação que seria abençoada por ele. Uma grande nação. Abraão vivia numa cidade chamada Ur, dos caldeus. E ali ele tinha uma família muito rica, próspera. Ele era um homem rico, próspero. Deus o convida a sair daquela cidade, porque ele era um homem de fé, um homem fiel ao Deus Criador. Deus o convida para sair dali, um dos motivos é porque aquele povo fazia algo terrível aos olhos de Deus. E algo que é feito e praticado até os dias de hoje, infelizmente, o sacrifício de crianças. No meu segundo livro, o livro A Sala, o segundo livro Além da Sala, nesse livro eu coloquei ali algumas referências, algo falando a respeito disso. Como que o sacrifício de crianças ainda existe hoje. Alguns podem dizer que o aborto é um sacrifício de crianças, em muitos lugares legalizado. Mas também há o sacrifício humano, o sacrifício de crianças feito hoje em rituais satânicos, pagãos e etc. É de assustar os números que nós ouvimos a respeito disso. Nos Estados Unidos, em torno de 2.000 crianças desaparecem por dia. São em torno de 800.000 crianças que desaparecem por ano. Algumas são reencontradas. Um número pequeno, talvez 5 a 10% delas, são sequestradas, elas desaparecem porque são tomadas por um parente ou por um cônjuge. Um pai e uma mãe separados, divorciados, e um acaba levando embora os filhos e desaparece sem dar notícias. E aí não se sabe onde foi parar. A polícia investiga, tenta encontrar, muitos não são encontrados e alguns são recuperados e encontrados. Mas a grande maioria, vamos dizer 80% ou mais, dessas crianças que desaparecem, nunca são encontradas. O que é feito delas? Então há especulações dizendo que
são usadas para retirar órgãos e venderem os órgãos. Isso é um pequeno número, mas o que mais pode ser imaginado, né, o que pode se imaginar que acontece com essas crianças é realmente o sacrifício humano em rituais. Isso é uma prática antiga. Do tempo de Abraão isso acontecia lá em Ur dos Caldeus. Os caldeus sacrificavam seus filhos a Dagon e a Moloque, ídolos, deuses pagãos que, segundo eles, em sua religião, exigiam o sacrifício humano. Os filhos eram colocados nos braços incandescentes dessas grandes estruturas de metal, esses ídolos de metal, e eles morriam ali nesse sacrifício. Esse foi um dos motivos que Deus disse: Abraão, saia daí dessa cidade, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele, com muita fé, saiu para um lugar que ele nem sabia onde era, Deus o levaria, e assim ele foi. Depois de muito tempo, Deus mostrou onde seria esse local. Ele peregrinou por aquela terra, foi ao Egito, retornou e ali se estabeleceu. Depois Deus disse para ele: você vai ter um filho, o filho da promessa, que é assim chamado. A promessa de Deus é que ele teria um filho e esse filho seria traria uma grande nação. Mas ele já era de idade, sua esposa também, então ela riu quando recebeu essa notícia dos anjos que ia visitar. Demorou muito tempo, em torno de 17 anos, para que esse menino nascesse. E antes disso, com uma egípcia, Abraão teve um filho chamado Ismael, que deu origem ao povo árabe. E Isaac, 17 anos depois, quando nasceu, deu origem depois ao povo judeu. E então, veja, depois que Isaac cresceu, mais 17 anos, mais ou menos, Deus vem a Abraão e faz um pedido muito estranho, muito esquisito. E muitas pessoas questionam isso até hoje, acham muito estranho esse pedido de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 22. E hoje eu gostaria de estudar com você esse pedido estranho de Deus para Abraão: sacrificar seu único filho, filho da promessa, Isaac. Às vezes eu recebo essa pergunta, essa indagação: pastor, por quê? Eu não entendo. Por que Deus pediu para que Abraão sacrificasse seu filho? Pessoas que não são cristãs questionam, ateus questionam isso. Que Deus é esse que pede para que a gente sacrifique os filhos? Então realmente é um questionamento válido. O ex-presidente Barack Obama, no seu primeiro mandato, ele fez um vídeo, você encontra isso no YouTube, questionando a Bíblia e alguns ensinamentos bíblicos, dizendo que se a Bíblia, algumas coisas que aconteceram na Bíblia hoje, se acontecessem hoje, a pessoa seria chamada de louca, provavelmente seria imprisionada e os assistentes sociais tirariam os filhos dessa pessoa. Porque se alguém dissesse: eu vou sacrificar meu filho porque Deus mandou, como aconteceu com Abraão, isso não seria aceito nos dias de hoje. Então ele recomenda uma releitura da Bíblia, e a nossa fé não pode estar baseada totalmente na Bíblia, porque ela traz conceitos que não são para nós hoje. Veja onde as coisas chegam com essa história de Abraão. Mas se você tem a sua Bíblia, abra aí em Gênesis capítulo 22 e vamos ver o que aconteceu. E eu quero, quem sabe, trazer algumas ideias do porquê Deus pode ter pedido a Abraão um sacrifício como esse. Veja, Gênesis 22, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Diga, Senhor, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto,
e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Veja, é uma história interessante, uma história que até nos preocupa. Por que Deus pediria de Abraão tal sacrifício? Bom, eu quero compartilhar com você pelo menos 5 ideias do porquê Deus faria isso. A primeira, e a maioria das pessoas diz a seguinte: Deus estava provando a fé de Abraão. Ok, Deus provou, Abraão passou no teste e ficou conhecido até hoje como o pai da fé. Agora, a questão é a seguinte: Deus não sabe tudo? Deus não conhece todas as coisas? Ele não conhece o coração das pessoas e não conhecia o coração de Abraão para saber que realmente Abraão era fiel? Que ele realmente tinha fé? Que ele atenderia esse pedido? Então Deus não precisaria fazer esse pedido para que Abraão provasse a fé, provasse sua fé, para que Deus provasse a fé de Abraão. Então não havia esta necessidade. Mas vamos deixar isso como razão número 1. Vamos a uma razão número 2. Por que Deus pediria a Abraão para fazer isso? Então hoje nós vamos entender uma coisa: quando Deus pede algo de nós, Ele sempre tem muitos objetivos, Ele sempre tem razões, e nós, como Abraão, que teve fé e fez o que Deus mandou, não sabia as razões, não sabia os motivos, mas Deus tem muitos motivos. Então, vamos pensar numa segunda possibilidade, o segundo motivo. Primeiro, testar a fé de Abraão. Segundo, como eu falei para vocês, naquele tempo era comum que as pessoas sacrificassem seus filhos aos deuses, aos ídolos, Moloque, Dagon e outros mais. Veja que surpreendente seria isso, e foi isso para Abraão, quando ele falou: Abraão, saia de Ur dos Caldeus. Aí eles sacrificam os filhos aos ídolos. E agora Deus, anos depois, dá um filho para Abraão e pede esse filho como sacrifício. Então eu quero que você mate o seu filho para mim, sacrifique seu filho para mim. Abraão deve ter tomado um susto e falou: peraí, isso aí é que o povo pagão de onde eu vim fazia, para Moloque, para Dagon. E agora Deus vem pedir para eu sacrificar meu filho, o filho da promessa. Mas ele não questionou e fez. Quando chega no momento exato em que Abraão está ali para sacrificar o filho, o anjo vem e diz: não, Abraão, você acha que Deus é como os outros deuses? O Deus que você adora, o Criador, não é como os outros deuses. Você não tem que sacrificar o seu filho. E aí eu já vou complementar. É preciso sacrifício? Sim. É preciso derramamento de sangue? Sim. Mas não é o seu filho que morre, Abraão. Deus estava dizendo para ele: é o meu filho que morre no lugar do teu filho. Você não tem que morrer, Abraão. O seu filho Isaque não tem que morrer. Quem morre é o meu filho. E quem simbolizava era o cordeiro. E o cordeiro é que foi sacrificado. Veja que lição maravilhosa. Deus estava mostrando: Abraão, é preciso sacrifício. Alguém tem que morrer. Mas não sacrifique seu filho. Ninguém tem que sacrificar filho nenhum. Eu sacrifico o meu filho no lugar dos filhos de vocês. Então Deus estava dando uma lição maravilhosa do plano da salvação. Vamos pensar numa terceira razão. Um terceiro motivo talvez seria um motivo psicológico, profundo.
Porque Abraão e Sara eram idosos quando Deus prometeu que teria um filho. Já era impossível ter. Esse filho demorou a vir. E Abraão tentou com Sara até arranjar um jeitinho e com a escrava egípcia, Agar teve um filho chamado Ismael, que deu origem ao povo árabe. Mas 17 anos depois veio Isaac, e eles eram idosos. Sara até riu quando ouviu a promessa. Isaac está crescendo, e Abraão e Sara estão pensando, esse menino não pode ser normal. Ele deve ter algum problema de saúde. Ele não vai ser normal, porque ele é um filho de duas pessoas idosas. Então eles super protegiam essa criança. Tinha um outro motivo que eles super protegiam Isaac. Ele era o filho da promessa. Deus prometeu e deu um filho. E disse que seria um pai de uma grande nação. Agora, vai que esse menino morre. Deus não vai dar outro. Não tem como. Abraão e Sara agora já eram mais idosos ainda. Então eles protegiam o filho da promessa cuidando do filho que Deus tinha dado. Isaac crescia sufocado. Ele não podia nadar no rio. Calor, rio, quero nadar. Não, você não pode. Mas Ismael está lá nadando. Os outros filhos dos servos estão nadando. Você não pode. Vai que esse menino morre afogado. O que a gente vai dizer para Deus? Como que a gente cuidou do filho da promessa? Aí os outros meninos estão brincando, estão subindo na árvore. Isaac, vou subir na árvore. Não, você não pode, Isaac. Por que não? Porque você é o filho da promessa. Vai que esse menino cai da árvore e quebra o pescoço. Se machuca. E aí? O que a gente vai dizer para Deus? Como a gente cuidou do filho da promessa? Então eles sufocavam, cuidavam de Isaac de uma maneira, né, que não deixava ele ser uma criança normal. Deus é um grande psicólogo. Ele lida com a gente e ele cura as nossas doenças psicológicas se nós deixamos. Na Bíblia inteira você vê isso. E ele leva as pessoas a encararem os seus medos. Abraão, você tem medo que seu filho morra? Então mata ele. Mata ele. Pronto, resolvido o problema. Está com medo que ele vai morrer? Então vamos resolver o problema. Ele morre. E aí Deus diz, Abraão, não morre. Se era para morrer, era agora. Você está com a faca na mão para matar seu filho. E eu estou dizendo para você, não vai morrer. Deixa o menino viver. Porque se era para morrer, era agora. Mas eu estou dizendo, não vai morrer. Libertou Abraão daquele peso. Mas libertou também Isaac, razão número 4. Isaac crescia sufocado, super protegido. Não podia brincar, não podia nadar no rio, não podia subir na árvore, não podia fazer nada. Porque o papai e a mamãe ficavam protegendo ele demais, de tudo. Eu devo ser de vidro, eu devo ser doente, eu não sou uma criança normal. Qualquer momento desse eu vou morrer. Então, Isaac, você tem medo de morrer? Encara teu medo. Vamos morrer. E Isaac nem fugiu. Isaac aceitou. Não, realmente eu nasci para morrer. Então, aqui chegou a hora de eu me sacrificar, mas Deus disse assim, não morre. Não é para morrer. Se era para morrer, era agora, Isaac. A faca está aí na mão do teu pai, eu mandei ele te matar, mas agora eu estou dizendo, não morre. Quem morre é o cordeirinho no teu lugar. Vai viver, cumpra o propósito da tua vida. Eu te chamei para ser pai de uma grande nação. Veja, Deus fez isso com o filho dele depois. Jacó estava morrendo de medo de Esaú. E quando ele saiu da terra lá de Labão, seu sogro, e veio com Lia, Raquel, as escravas, as servas e os filhos todos, 13 filhos, ele sabia que Esaú podia matar ele. E Esaú estava vindo para matar. Vinha ele com 400 homens no último dia, e naquela noite ele não podia dormir, ele saiu para orar porque ele estava com medo. E aí ele encontra alguém e começa a lutar com esse alguém a noite inteira. Sabe o que Jacó pensou? Quem ele pensou que era aquele homem com quem ele estava lutando a noite toda? Ele achava que era Esaú. Ele estava lutando com medo dele. Até que ele percebeu que não era. Que não era um homem que estava ali. E aí ele pediu a bênção e recebeu a bênção. E foi o que salvou ele no dia seguinte. Porque se você ler no livro Patriarcas e Profetas, você vai ver que no dia seguinte, Esaú vinha determinado a destruir e matar todo mundo, com 400 homens. E quando ele vê o irmão dele, que não dormiu a noite inteira, estava desfigurado, cansado, porque ficou lutando a noite toda, devia estar com olheiras, exausto,
E aí, aquele anjo, né, ou anjo do Senhor, como diz ali, tocou a coxa dele e ele vinha mancando. Quando ele viu o irmão dele naquele estado, o coração de Esaú foi tocado. E ele forte, irmãos gêmeos, ele imaginou, vai estar igual a mim. Mas não estava. Parecia um velhinho vindo ali. Ele sentiu pena do irmão. E ele se destruiu naquele momento, se quebrou, se partiu. E em vez de atacar e destruir o irmão, ele veio para dar um abraço, um beijo no irmão, de saudade. E dizer, meu irmão, que situação que você está? Eu estou muito melhor, eu estou muito bem. Venha. Venha em paz. Olha como Deus age, que coisa fantástica. Mas a quinta razão, e eu acredito que tem uma sexta, sétima, oitava, que eu ainda não sei, não descobri, e quem sabe lá no céu a gente vai descobrir, a gente vai ter a eternidade para aprender tudo com Jesus. Mas a quinta razão, essa é a mais bonita de todas, e está no livro Patriarcas e Profetas, que diz o seguinte: no céu, com os anjos e outros seres que Deus criou nesse universo imenso, infinito, eles queriam saber como se daria o plano da salvação, e ninguém conseguia entender. E Deus, que gosta de histórias e gosta de parábolas, criou uma parábola para que todo mundo entendesse o plano da salvação. E até hoje a gente consegue entender através da parábola de Isaac e Abraão. Uma história real que ilustrou o plano da salvação. Abraão representa Deus e Isaac Jesus. Isaac não fugiu, ele ofereceu sua vida no altar. Quem tirou a vida de Isaac, ou quem tiraria a vida de Isaac? O pai, Abraão. Foi o que aconteceu na cruz. Jesus entregou sua vida. Mas ninguém podia matar Jesus, porque a palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, então Jesus não tinha como morrer. Era impossível Jesus morrer, porque ele não tinha pecado. Ele morreu porque ele recebeu sobre si os nossos pecados, o meu pecado, o teu pecado, foi colocado sobre ele. E Deus, que é a fonte da vida, que estava em Jesus, não podia estar presente na presença do pecado, e ele se retirou. Então Abraão tiraria a vida de Isaac. Deus se retirou, Deus é vida, se retirou de Jesus. E é por isso que Jesus, naquele momento, com os nossos pecados, e Deus se retirando, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que você está tirando a vida de mim? Porque ele estava com os nossos pecados. Quem matou Jesus não foram os soldados romanos. Quem matou Jesus não foram os judeus, foram os nossos pecados. Os nossos pecados fizeram com que a presença de Deus se afastasse de Jesus. E sem a presença da fonte da vida, o resultado é a morte. E foi isso que a história de Abraão e Isaac ilustrou. Veja, aprendemos duas coisas hoje com a história de Abraão e Isaac. Primeiro, Deus, quando faz alguma coisa, ele tem motivos. E a gente não sabe por quê. Talvez Abraão não soubesse todos esses motivos porque Deus estava fazendo aquilo. Mas ele tinha esses motivos e outros mais. Quando Deus pede algo de você e de mim, ele tem motivos para pedir. E aí nós precisamos ter fé, confiar nele. Porque ele sabe o que está fazendo. Talvez não aqui nesse mundo, mas lá com ele pessoalmente nós vamos saber por que Deus criou essa situação na nossa vida, pediu isso de nós. Ele tem os seus motivos. Segunda lição que nós aprendemos é que quem morre é o Filho de Deus. Não é o meu filho, não é o teu filho, não é você, não sou eu. Nós não precisamos morrer. Se alguém está aí na beira de um suicídio, tentando pôr fim à sua vida, pense a respeito disso. Jesus morreu para que você viva. Você não precisa morrer. Ele morreu no seu lugar. E não há nada nesse mundo que nós tenhamos que enfrentar que custe a nossa vida. Quem morre é Jesus. E ele morreu para que tenhamos vida. E vida em abundância, como diz a palavra de Deus. Para que sejamos felizes, completos, realizados. Deus quer dar uma vida de realização e felicidade para você. Foi por isso que Jesus morreu. Vamos orar nesse momento agradecendo o sacrifício de Jesus. Dedicando nossa vida a Ele com fé. Crendo que Deus tem muitas razões
para dirigir a nossa vida e fazer o que Ele faz com ela, da maneira que Ele faz, porque Ele é sabedoria e Ele não erra. E Ele tem muitos motivos para nos abençoar sempre. Vamos orar. Nosso querido Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra que falou ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Obrigado pela parábola da história de Abraão e Isaque, o seu sacrifício, que nos ajuda a entender que o Senhor tem muitos motivos para pedir algo de nós, mesmo que nós não entendamos nessa vida, nesse mundo. Obrigado também pelo sacrifício de Jesus, simbolizado pelo sacrifício de Isaque. Muito obrigado por ter entregado tua vida por nós, pois assim nós podemos viver, não precisamos morrer. Nos abençoe nesse dia de descanso e que possamos louvar e adorar o teu nome, pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus nós oramos por essas bênçãos, por cada um que está conectado ouvindo esta mensagem, que cada família representada possa ser abençoada também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado na sua presença. Amanhã, se você puder, no horário aqui da Bélgica, às 11 da manhã, esteja conectado novamente na página do Facebook, onde você vai ouvir uma mensagem especial do pastor Elcio Sônego, que vai trazer aí algo inspirado e abençoado por Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe, tenha um feliz sábado, um forte abraço.